ele leva os discípulos ali no Getsêmani, a palavra do Senhor vai dizer que só estava ele e mais 11. Mas pregador, era 12 discípulos, não era, varão? Só que a partir desse momento, desse texto aqui, Judas já não estava mais ali. É sobre esse homem que eu vou falar. É sobre aonde que estava o coração de Judas. A palavra do Senhor vai dizer que quando o Senhor, ele estava com os discípulos, ele falava que tinha um entre eles ali que iria trair ele. E conforme eu falei na outra pregação, o Senhor, ele dá várias oportunidades para Judas. E o Senhor, ele não mencionou o nome de quem seria o traidor. E nós vemos que o Senhor, ele dá várias oportunidades para Judas. E aí, quando o Senhor leva os discípulos aqui para o Getsêmani, ele leva 11. E faltava um. Quem era esse indivíduo? Judas. No qual ele já tinha saído ali para entregar Jesus. O coração de Judas, ele estava diante do Senhor Jesus ali, mas o coração dele já não estava mais ali. Ele já não pensava mais no reino de Deus, no qual que creio eu que ele estava ali somente ele planejando, varão, o mal de Jesus, conforme, se você estudar aqui, você vai ver que Mateus fala, e o livro de João também vai falar, João 18, vai dizer o que Judas tramou contra Jesus. Só que a palavra do Senhor também vai dizer que no momento em que Judas, ele vai chegar ali, perante aquelas pessoas, e ele vai negociar de que forma que ele iria entregar Jesus. O coração de Judas já estava totalmente corrompido. A mente de Judas estava cauterizada. Quando a mente de uma pessoa cauteriza, acabou para a pessoa. A pessoa já não escuta nenhum conselho, a pessoa já não ora. A pessoa já não consegue fazer nada. A mente dela fica cauterizada sobre ela planejar o mal. Só que aí o Senhor, ele vai nos ensinar em Getsêmani o que nós devemos fazer diante as perseguições, diante as traições, que nenhum de nós estamos escape disso, varão. A palavra do Senhor vai dizer que o Senhor, ele no versículo aqui 36 vai dizer que ele senta, ele manda os discípulos sentar enquanto ele vai ali orar. Então o Senhor, ele dá o primeiro decreto. Ele manda os discípulos ali sentar, que ele vai sair para orar. Só que quando ele sai para orar, ele chama mais 3 discípulos com ele, varão. Então se era 11, ele deixou 8 ali e 3 saiu, eu creio eu, para orar com ele, que era ali os 3 discípulos ali mais íntimos do Senhor Jesus. E no versículo 37 vai dizer: levando consigo Pedro e 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se muito. Então aqui nós vamos ver que o Senhor, ele já começa a ficar triste. A alma do Senhor já começa a ficar esmurecida. Porque nós sabemos que Jesus, ele estava aqui na terra, varão, mas ele tinha sentimento. Ele estava aqui na terra conforme nós estamos aqui hoje. E para Jesus, eu creio que foi tão terrível, varão, porque os discípulos não sabiam o que ia acontecer e Jesus já sabia. Então a todo instante, a cada passo que ele dava, ali a palavra do Senhor vai dizer que ele estava demasiadamente triste. A alma dele entristeceu. E ele falou com os 3 discípulos o seguinte: ficai aqui. Então ele vai decretar a segunda parada para os 3 discípulos. E ele vai falar para eles, varão, para vigiar e orar. E a palavra do Senhor vai dizer que ele deixa ali os 3 discípulos e vai só.
Tem certos tipos de situação em nossas vidas que vai ter que ser só nós e Deus, varão. Tem coisas que devemos falar para Deus que é em particular. Tem coisas que não podemos compartilhar com as amizades que a gente tem. Tem coisas que nós devemos falar somente para Deus. É que a palavra do Senhor vai dizer em Mateus, que nós devemos entrar no nosso quarto e confessar. A palavra do Senhor vai dizer que Judas, ele consegue entrar em um acordo ali com aquelas pessoas ali que ele ia entregar Jesus. E quantas moedas que eles iriam pagar por Jesus? Somente 30 moedas, varão. A palavra do Senhor vai dizer em Marcos, capítulo 14, vai dizer que uma mulher, varão, ela compra um perfume com 300 denários. E esse perfume, ela lava Jesus. Ela lava os cabelos de Jesus, varão. E aí um homem vai dizer assim: tu é louca, você está gastando um perfume todo de 300 denários. Mas esse homem é um miserável. Por quê? Jesus valeu só 30 denários. No consentimento desse homem aqui, um perfume era melhor do que Jesus. Um perfume foi mais valioso do que Jesus para aquele homem ali. E o Senhor vai dizer, e ele indo um pouco mais adiante, prostrou sobre a face, orando, dizendo: ó Pai, se possível, passa de mim este cálice, todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. O Senhor está dizendo aqui que é a vontade do Pai. Às vezes nós vamos orar, varão, em certo tipo de situação, que nós podemos até falar que é a vontade de Deus, mas não. O homem, ele é enganoso. Às vezes chegamos aqui, varão, e cantamos: eu só vim para te adorar, que a sua vontade seja feita. Mas quando a vontade de Deus é feita, o que acontece? Murmuramos. Nem sempre a vontade de Deus sobre a nossa vida nós aceitamos. E aí Jesus está dizendo aqui, para que seja a vontade do Pai. Versículo 40 vai dizer: e ele, voltando para os discípulos, achou adormecido e disse a Pedro: o que não pudesses vigiar comigo nem uma hora. O texto diz, varão, que eles dormiram. E eles descumpriram o primeiro mandamento, que era vigiar. Então eles não vigiaram. A palavra do Senhor vai dizer no 41: vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então nós devemos vigiar, é por causa da carne. Quem ora fortalece o espírito. Mas se não vigiar, o homem cai em tentação. E você vai começar a ver agora e fazer sentido o que eu estou dizendo. E Judas começa a caminhar, varão, naquele lugar. E aquele lugar não tinha iluminação igual nós temos hoje, não tinha poste. E Judas, ele tramou tudo. Ele premeditou tudo, varão, um crime premeditado. E ele chega, e ele combina com aqueles homens que os soldados queriam pegar Jesus, e fala: aquele que eu chegar, e aquele que eu der o beijo, aquele é Jesus. Só que quando eles chegam, a palavra do Senhor vai dizer aqui que Jesus, ele antecipa um pouco. E aí os soldados chegam e Jesus, a palavra do Senhor vai dizer, varão, que Jesus chega e eles perguntam assim: quem é Jesus aqui? Aí Jesus fala: sou eu. Aqui estou eu. E aí a palavra do Senhor vai dizer que o Senhor, ele estava com uma presença tão forte, que aqueles homens, eles recuaram e se prostraram.
aqueles homens tornam a levantar novamente e perguntam. E aí Judas chega e vai até Jesus. E agora eu vou citar 3 verdades ali no Getsêmani. Que é a primeira verdade: Cristo ferido por um beijo. Judas chegou e deu um beijo em Jesus. O que eu li um pouco antes aqui, varão, que a alma de Jesus ficou tão triste. Por quê? Porque Judas era próximo de Jesus. Todavia, Jesus ensinou os discípulos que deveria vigiar e orar. A todo instante, tudo que Jesus ia fazer, Jesus orava. A todo instante você vai ver na Bíblia que Jesus, ele não fazia nada sem uma oração. E aí agora que vai se encaixar, quando Jesus falou para os 3 para não dormirem, e o Senhor volta pela segunda vez, eles dormindo. E a palavra do Senhor, ela é clara. E aí quando Judas, ele se aproxima e dá um beijo, a palavra do Senhor vai dizer que o soldado, chamado ali, a Bíblia menciona o nome dele de Malco. E aí já entra Pedro. Porque se Pedro, varão, não tivesse dormindo, ele tinha fortalecido o espírito dele, ele não tinha agido daquela forma. A palavra do Senhor vai dizer que Pedro, ele arranca a espada e ele vai descer por a orelha de Malco. Eu creio, varão, que quando eles perguntou, cadê Jesus aqui? Aí Pedro falou assim, toma aqui o seu Jesus. E arrancou a orelha do Malco. E ele não vigiou. Ele não foi atento ali aos comandos de Jesus. Aí, a segunda verdade do Getsêmani: Cristo sarando, mesmo estando ferido. Jesus vai sarar a orelha de Malco, sem ele ter arrancado a orelha de Malco. Então Jesus, ele conserta o que Pedro fez de errado. É o que Jesus tem feito nos dias de hoje. Às vezes nós erramos, às vezes nós não vigiamos, ou até mesmo a gente até deixa de orar certos dias por causa do cansaço. E aí o Senhor entra e acalma a tempestade. Aí o Senhor entra e tem que agir para nos livrar. Só que uma outra verdade que o Senhor manda dizer para nós nessa noite: nem Deus, ele livra nós das consequências dos nossos atos. É a lei da semeadura, mano. É a lei da semeadura. Judas, ele teve as oportunidades, ele semeou aquilo ali. Ele premeditou. O crime premeditado é terrível para a justiça aqui na terra. Só que Judas, ele plantou, ele colheu. E aí a palavra do Senhor vai dizer que quando os soldados pegam Jesus e vai levar Jesus, a Bíblia vai dizer que Judas, varão, tem umas pessoas que vão dizer que ele se arrependeu. Só que eu não creio, varão, que ele se arrependeu. Ele teve remorso. E aí o diabo trabalhou na mente de Judas. Aí Judas, quando ele comete o pecado, o diabo se afastou dele, aí vem um remorso. Aí ele vai chegar diante daquelas pessoas e querer devolver, só que já era tarde. E a palavra do Senhor vai dizer que Judas saiu para tirar sua vida. Aleluia! Não adianta nós fazermos nada sem vigiar e orar. A palavra do Senhor vai dizer em Atos capítulo 5 que existia um homem chamado Ananias e uma mulher chamada Safira. A palavra do Senhor vai dizer que eles entram ali, varão, no templo e se deparam ali com o apóstolo Pedro. E a Bíblia vai dizer que Ananias, ele entra primeiro. E aí Pedro chega para ele e falou, está aqui os seus bens. Ele mentiu para o profeta. Ele falou que era.
Só que não tem como, meus irmãos, esconder as coisas de Deus. Deus não é Deus para que nós brincamos com Ele. Deus, Ele é amor, mas Ele também é fogo consumidor, Ele é juízo, Ele é justo. E aí Ananias pega e conta mentira. Aí Deus já toma Pedro e fala com ele: mentiste para mim. A palavra do Senhor vai dizer que diante daquelas pessoas, né, ali no templo, o corpo de Ananias cai por terra, cai morto, já sem vida. E aí os homens vão pegar o corpo de Ananias e tirar do templo. E logo após vem Safira. Ela não sabia, varão. Porque se alguém contasse para ela, pode ser que ela não iria mentir, ia fazer o certo. Mas ela entrou como se nada tivesse acontecido. E Pedro perguntou para ela: está aqui todos os seus bens, o que vendeste? E ela também mentiu. Ela arquitetou ali a mentira. E a Bíblia vai dizer que o corpo dela também caiu por terra. Nós vemos no tempo de hoje pessoas brincando no Evangelho, pessoas brincando de ser crente. E aí a gente pensa: Senhor, será que o Senhor não vai fazer nada? Pessoas estão brincando, levando o Evangelho de qualquer forma, e Deus não vai fazer nada. Um pastor, ele contou um testemunho. Ele estava, varão, pregando há muitos anos, só que de uns 2 anos, ele falou que estava no adultério, pregando o Evangelho de Deus. E esse pastor de São Paulo, um belo dia ele falou assim: Senhor, eu estou cansado desse pecado de adultério. Minha envergonha, na hora que eu subi no altar para pregar para aquelas milhares de pessoas, me envergonha no meio dessa multidão. E aí ele fez essa oração e saiu. E ele na igreja, antes dele pregar, ele falou que veio um homem marchando diante dele e falou: assim diz o Senhor, meu servo, vai subir, vai pregar, vou salvar 11 e batizar 8 com o Espírito Santo. Ele não entendeu nada. Ele disse que subiu, o varão, e pregou, e tudo que o homem disse aconteceu. E ele pegou a BR voltando para a casa dele. Ele falou 3 vezes com o Senhor: Senhor, o Senhor mudou ou o Senhor está aceitando o meu pecado? Ele falou, quando ele chegou no quarto dele, o Espírito de Deus não permitiu que ele dormisse. E diz ele que aquilo clareou o quarto dele de uma tal maneira. E diz ele que uma voz falou com ele assim: levanta e vira. Diz ele que tinha um anjo muito grande e forte, varão, com a espada saindo a rajada de fogo, e colocou no meio da testa dele e falou o seguinte para ele: assim diz o Senhor, eis que eu estou te aguardando no juízo final. Tem coisa, meus irmãos, que as pessoas vão pagar aqui, mas tem coisas que as pessoas não vão se arrepender e vai ter que se prostrar diante de Deus. Judas teve todas as oportunidades. É injusto Judas chegar diante de Deus, varão, e falar que não teve oportunidade diante daquele dia. Vai ser injusto para ele. A palavra do Senhor, meus irmãos, ela nos ensina. A terceira verdade aqui no Getsemane: Cristo sarando quem ele não feriu. Então ele vai sarar ali a orelha de Malco. Mesmo ele sendo traído, mesmo ele sendo traído por Judas, que era próximo a ele, no qual o Senhor Jesus ele dava honra a Judas. Só faz um negócio desse aqui, varão, quem tem vida de oração. Só perdoa quem tem vida de oração. Só pede perdão quem tem vida de oração e quem tem intimidade com Deus. Mesmo apóstolo Pedro, vendo essa situação,
Jesus ensinou ele, varão. Jesus mostrou para ele que ele tinha que vigiar e orar. E aí a palavra do Senhor vai dizer que e o Senhor havia dito ainda uma promessa que ele ia ser morto, mas ele ia ressuscitar. E mesmo ele sabendo disso, a palavra do Senhor vai dizer que o apóstolo Pedro, ele pega e vai voltar para a sua vida antiga. E o que Pedro fazia? Pedro era pescador. A palavra do Senhor vai dizer que quando o Senhor pela primeira vez ele vai ter um encontro com Pedro, o Senhor ele havia feito uma fogueira. Então Pedro, apóstolo Pedro e Tiago, eles viram ali aquela fogueira. E a palavra do Senhor vai dizer que quando o Senhor ele vai até de encontro a eles, eles estão no mesmo lugar, varão, pescando. Se repetiu a mesma história. E aí aquele homem chega e vira para eles, que era Jesus, falou, jogue do outro lado. E ele vai dizer a mesma forma, eu tentei, estamos tentando e não pega nada. Só que eles não se atentaram que era Jesus. E aí o Senhor lembra que ele tinha feito uma fogueira e faz a mesma fogueira. E a palavra do Senhor vai dizer que Tiago tentou, aquele é o nosso mestre. E Jesus chama Pedro para apacentar as ovelhas. Pedro, ele tinha um espírito de liderança. E o Senhor, ele ama quando nós trabalhamos em prol da obra dele. O Senhor, ele cuida. O Senhor, ele tem um carinho, ele vai nos mostrar. Ele vai nos mostrar que nós não devemos guardar tesouros aqui. Aí vamos lá no livro de Lucas, capítulo 19. Vai falar de um homem chamado Zaqueu. Zaqueu, ele era um homem rico, cobrador ali de impostos. E o povo de Israel não gostava dele porque ele cobrava imposto do próprio povo, a própria raça ali. Só que Zaqueu, ele tinha fortunas, varão, mas ele não tinha Jesus. Não adianta nós olharmos em nossa conta e ter milhões e não ter a presença de Deus. Vai faltar algo. E aí Zaqueu, mesmo ele tendo aquela fortuna, a palavra de Deus vai dizer que ele ouve que Jesus iria passar ali, e ele tinha uma estatura meio baixa. Aquele povo ali, ele não conseguia ver Jesus. Ele vai subir até uma árvore. E aí, quando Jesus passa, Jesus atenta e olha para ele. E aí o Senhor fala com ele, desce. E o Senhor fala com ele. É através daquela atitude, houve salvação na casa de Zaqueu. Não devemos trocar bens materiais pela presença do Senhor Jesus. Judas fez o que fez porque ele já não vigiava, ele já não orava mais, ele já não buscava Jesus. E eu penso, varão, que Jesus, sentado ali naquela mesa, ele colocava Judas do lado direito dele, e ele sabendo que era Judas. Não é fácil. Pode ter situações em nossas vidas que nós vamos se deparar com Judas. Pode ser que no decorrer da nossa caminhada vai ter Judas no nosso caminho. Às vezes nós vamos confiar nas pessoas e as pessoas vão nos trair. E aí podemos até chegar a murmurar, mas por que isso está acontecendo? Se acontecer com Jesus, também pode acontecer conosco. Apóstolo Paulo vai dizer em Colossenses capítulo 3, que nós devemos pensar aonde, varão? Pensai nas coisas que estão em cima, e não nos que estão na terra. Apóstolo Paulo deixa bem claro que nós devemos renunciar aquilo que vai nos afastar da presença de Deus.
Mais uma vez eu falo, não sou contra o dinheiro, porque nós, como provedor da casa, precisamos do dinheiro. Precisamos sustentar a nossa família, porque é o nosso papel. Mas não devemos confiar a nossa vida, não devemos confiar a nossa família, os nossos parentes, os nossos amigos em dinheiro. O homem que se corrompe, ele já não vigia, ele já não ora mais. Um homem que ele não consegue vigiar, um homem que ele não tem mais um momento com Deus, varão, o homem ele cai.